E aí, pessoal, tudo certinho, gente? E aí, resolveram a ficha direitinho? Anotaram as dúvidas? Facinho, né? Moleza? Então vamos lá para resolver. O objetivo do vídeo agora é para que a gente possa resolver as questões que foram propostas para vocês na fichinha que vocês receberam, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão, era pedido para vocês arredondar o número para a ordem exata mais próxima indicada, no caso dos algarismos que estão em destaque, e depois escrever como se lê o número arredondado, tá bom? Então vamos lá, na letra A, 7.499.325. O algarismo em destaque aí é o 4, ele ocupa a ordem das centenas de milhar, então a gente vai observar o seu algarismo imediatamente à direita, que no caso é o 9, então nós vamos arredondar essa centena para cima, né? Então, esse número arredondado vai ficar 7.500.000. Aí está escrita com os algarismos e a forma como ele é escrito, tá? Na letra B, 7.478.000, tá? Então, a gente observa que o algarismo em destaque aí é o 4 e que o imediatamente à direita dele é o 7. Então, significa que nós vamos arredondar para cima, vamos arredondar essa centena para cima, centena simples, tá? Então, o número arredondado e sua leitura vão ficar 7.500.000, certinho? Vamos lá, letra C. 2.575.326.129, tá? O algarismo em destaque aí é o 5, ele ocupa a ordem das centenas de milhão, tá bom? Então, a gente leva isso em consideração e observa agora o algarismo que está à sua direita, que no caso é o 7. Então, significa que nós vamos arredondar essa centena de milhão para cima, certo? Então, o número arredondado de sua leitura vai ficar 2.600.000.000, certo? Na letra D, 9.060.948. Observamos que o algarismo em destaque nesse número é o 9 e ele ocupa a casa, a ordem, né, das centenas simples. Então, nós vamos arredondar a centena desse número. Então, observamos o algarismo imediatamente à sua direita, certo? No caso aqui é o 4, menor do que 5, então significa que vamos arredondar esse número para menos, já arredondar para baixo. Então, o arredondamento e a leitura desse número, 9.060.900, tá? Porque 948 está mais próximo de 900 do que de 1.000. Tudo certinho? Dúvidas? Anotem aí que a gente conversa depois, tá? Dúvidas, sugestões. Segunda questão. Responda aos itens a seguir. Arredonde o número 68.957,56 para a dezena exata mais próxima. No caso, gente, nós vamos observar a parte inteira do número, tá bom? E não essa parte que está com vírgula, certo? Então, vamos lá. Arredondando esse número aqui, ele vai ficar 68.960, porque a dezena exata mais próxima, a gente está falando então da dezena simples, que é ali no caso 50. Então, ali tá 60 está mais próximo, 57 está mais próximo de 60 do que de 50. Então, escrevemos esse número 68.960. A vírgula nesse caso aqui é opcional, tá? Eu posso colocar vírgula 00, como também posso não colocar, porque já como eu arredondei o número, ele ficou apenas a parte inteira desse número, então não tem problema. O que eu chamo a atenção de vocês é arredonde também o número que vem após a vírgula, tá bom? Na letra B, arredonde 3.160,2 para a centena exata mais próxima. Observamos que a centena é o algarismo 1, né? Está sendo representado pelo algarismo 1. E o número, o algarismo, desculpem, que vem imediatamente à sua direita é o 6. Então, significa que a gente vai arredondar essa centena para cima, tá? Então, a próxima centena exata, no caso aqui, é 200. Então, o número arredondado fica 3.200. Observe novamente que a vírgula, ela também foi arredondada, tá? E é opcional, nesse caso, colocar ou não.
Letra C. Arredonde o número 985.999 para a dezena de milhar exata mais próximo. No caso aqui, a dezena de milhar ela está sendo representada pelo algarismo 8, tá bom? Então, observamos o número que vem imediatamente... Ai, gente, só quero falar número, Jesus! O algarismo que vem imediatamente à sua direita, no caso aqui é o 5, tá? Então, nós vamos arredondar esse número para cima. Lembre-se, quando o algarismo que vem imediatamente à direita daquele que a gente quer arredondar, se ele for 5 ou maior que 5, significa que nós vamos fazer o arredondamento desse número para cima, tá bom? Então, esse número vai ficar arredondado para 990 mil, tá? Porque 85 mil tá mais próximo de 90 mil do que de 80 mil, tá bom? Vamos lá, a próxima questão. Veja, na terceira questão, escreva por extenso a posição dos países a seguir na lista do IDH em 2019. Canadá, 13º, tá? Então, nós escrevemos 13º. Tailândia, escrevemos 77º. E Serra Leoa, escrevemos como 181º. Lembre-se, fazemos a decomposição desses números e damos a ele aqueles nomes que tem lá naquela listinha que nós vimos de como se lê e se escreve os números ordinais, tá bom? Vamos lá, a próxima questão. Vamos lá, na quarta questão. Os 32 alunos da classe de Isabelle participaram de uma corrida. Priscila, letra A, né? Priscila chegou em 11º lugar. Quantos alunos chegaram depois de Priscila? Vejam, são 32 alunos, 11 já cruzaram a linha de chegada. Então, se a gente fizer uma pequena subtração aí de 32 menos 11, nós vamos chegar ao valor de 21. Então, 21 alunos chegaram depois de Priscila. Letra B. O último colocado foi Edson. Em que lugar Edson chegou? Ora, são 32 alunos, ele foi o último colocado, né? Então, ele chegou em 32º. Então, aqui as duas formas de escrita. Quem optou por escrever o algarismo, em forma de algarismo, quem optou por escrever por extenso esse número, tá? Letra C. Ao final da corrida, Cecília ultrapassou Ana, que estava em 8ª posição. Em que posição Cecília chegou? Vejam. Em 8ª posição, não é? Porque, veja, Ana tá parada ali, tá parada não, né? Tá chegando ali, conquistando sua 8ª posição nessa corrida. Então, Cecília vem ali em nono colocado, tá? E Cecília ultrapassa Ana. Então, veja, se ela ultrapassou Ana, que estava em 8º, a 8ª colocação passa a ser de Cecília. E Ana ficou para trás. Ana acaba a corrida na 9ª posição, tá? É a mesma coisa como num campeonato de Fórmula 1, por exemplo, em uma corrida de Fórmula 1. O piloto que está lá em primeiro lugar, de repente acontece uma reviravolta e o piloto que está em segundo lugar, ele acaba ultrapassando o primeiro, tá? Então, significa que aquele piloto que estava em segundo lugar e que ultrapassou o primeiro, o que era segundo passa a ser primeiro e quem era primeiro passa a ser segundo. Então, a gente tem que prestar atenção nessas questões, na leitura desses enunciados, porque são questõezinhas bobas que fazem a gente cometer erros muito grandes, tá? Então, analise direitinho. E outra coisa, não é só leitura não, façam rabiscos, façam desenho, porque tudo isso ajuda vocês a ter a percepção do que é que está sendo pedido naquela questão, de como você vai atacar o problema e resolver o problema que está ali na sua frente, tá bom? Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma revisão, né? O agora é com vocês, porque é momento de vocês descansarem um pouquinho também, descansar a mente, lerem um livro, assistirem um filme bem legal, ajudar a mamãe na cozinha, os afazeres de casa. Isso é muito importante também, porque a gente acaba se distraindo e aprendendo coisas novas, tá? Podem se divertir também, converse com os pais, com os avós, se cuidem direitinho, tá bom? E nos vemos em breve. Beijo!